colocar para gravar, que eu já estava esquecendo. E é isso. Alguma dúvida final, galera? Algum comentário? Alguém quer dar a sua opinião de alguma coisa? Sei lá. Se quiser que eu pare de gravar também pode. E aí, falar. Qualquer coisa é só vocês avisarem, tá? Mas de fato, a gente também pegou a nosso professor de surpresa, tá? Só para ressaltar isso. Se eu soubesse, eu já teria avisado. Quer dizer, ou não, ou teriam pedido pra gente não falar, claro, né? Mas eu não sou bom autor, nem a maioria dos professores, então não teria colado muito. Bom, galera, então vamos lá. Qualquer coisa, tamo junto. Só vocês falarem aí e a gente segue junto nessas. Galera, a gente parou 2 semanas atrás, quando a gente ainda era. Ó, que frase doida de falar, né? Quando a gente ainda era coque. Bom, se bem que tecnicamente a gente ainda é coque, né? Porque só muda em outubro. Mas vocês entenderam, né? Quando a gente ainda era. Ainda tudo. Ia falar tudo estava normal, mas não estava normal também. Enfim, 2 semanas atrás a gente estava falando de geografia da população, né? De estudos demográficos. E a gente estava mais ou menos passando por aquelas teorias populacionais, né, a malthusiana, a neomalthusiana e a reformista, que são três maneiras de se enxergar o crescimento da população, especialmente as duas mais importantes, né, é o debate entre essas duas, né, a neomalthusiana e a reformista. A neomalthusiana fala que é pobre porque tem muita gente, e a reformista fala que o fato de ser pobre leva a ter muitos filhos, né? Isso é muito importante porque vai pegar justamente naquela questão da distribuição mais igualitária de recursos e condições, né? E aí eu falei que a gente ia começar a ver, né, uma série de dados populacionais que comprovavam esse discurso, né, que também são cobrados isoladamente, ou seja, só a transição demográfica, por exemplo, mas que também tem muito a ver com essas discussões das teorias, é por isso que a gente sempre fala das teorias antes. Então a gente viu sobre a transição demográfica, né? Ou seja, um gráfico de tempo em que os quatro países, todos os países do mundo, desculpa, estão em alguma dessas 4 fases, indo da fase mais subdesenvolvida, né, que é para a fase 1, até a fase 4, em que são países desenvolvidos, né? O Brasil, então, ele está passando por uma fase de desaceleração demográfica, ou seja, nossa natalidade cada vez cai mais e a mortalidade praticamente se mantém, né? Cai um pouquinho, aumenta um pouquinho e tal. O que vai acontecer no futuro? No futuro, nós teremos um crescimento vegetativo baixo, uma população mais envelhecida, com menor número de pessoas. E o problema do Brasil é que a gente atingiu isso sem necessariamente se desenvolver, né? Então será um desafio lidar com esse país idoso. Mas a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Em termos de desenvolvimento, né, galera? Países da primeira fase são países muito precários. Países de segunda fase, como a Índia, são países precários, mas que melhoraram um pouquinho. Terceira fase, países como Brasil, Colômbia, Argentina, né? Aquele segundo escalão, vamos dizer assim. E da quarta fase, países extremamente desenvolvidos, como Dinamarca, Noruega, países europeus de maneira geral, Japão, Canadá e tal. Né? E aí eu mostrei, acho que se eu não me engano, eu terminei a aula passada nesse gráfico, né, gente? Mostrando justamente como a gente pode observar que a população da África está crescendo muito e não vai parar de crescer até o final do século. Né? Ela cresce a um ritmo muito rápido, justamente porque a África estava saindo da primeira fase e entrando na segunda. Estão tentando construir uma cidade tecnológica na África? Não. Como assim? Tecnológica, tipo, futurista, sei lá? Wakanda? Podia ser Wakanda, né? Com Vibranium. Wakanda Forever. Eu vi que. Quem que era que estava investindo pra. Qual cantor que era que estava construindo uma mini Wakanda mesmo? Era o. Só peço para o nome de famoso. Eu vi que algum cantor nos Estados Unidos estava construindo. Pegou 6 bilhões. Porra. É, da hora. Se é um projeto que der certo, né? Vou dar uma olhada melhor sobre.
Wacom, isso, Wacom. Obrigado, Bartolotti. Wacom mesmo. É verdade. Tava em dúvida se era esse, era o Jay-Z. Eu sou péssimo para nomes, especialmente de cantores dos Estados Unidos. Né? De galera dos Estados Unidos como um todo, na real. O Akon, é verdade, ele tá construindo uma Wakanda, né? Que eu achei a ideia bem legal, na real, né? Mesmo que não tenha o Vibranium de fato, dinheiro já ajuda bastante. Bom, galerinha, um último dado populacional aí para ver se a gente consegue terminar essa parte, né? São as famosas pirâmides etárias, né? Então, só lembrando bem rapidinho como que funciona a estrutura de uma pirâmide etária, né? Então, nós temos aí população masculina à esquerda, feminina à direita, e a galera geralmente é meio adepta da Damares, né? Então, geralmente a população masculina é pintada de azul, da feminina de rosa ou de vermelho aí, né? Isso se a prova for colorida, claro, né? Senão a prova vai ser todo preto e branco mesmo, mas masculina na esquerda, feminina à direita. E a população é dividida em faixas de idade, em faixas etárias. Então, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, e por aí vai, até mais de 100. O que a gente consegue observar, então? Na base, nós temos a população jovem, no meio, a adulta e aqui em cima, a idosa. Essa do Brasil do ano passado, né? Então, extremamente atual aí, né? Mas o que é cobrado aí de pirâmide etária para a gente? Basicamente, duas coisas, né? As pirâmides etárias, galera, são uma maneira da gente conseguir observar também o desenvolvimento do país. Assim como a posição dele no gráfico de transição demográfica, você observar a pirâmide etária de um país, você consegue também dizer se ele é desenvolvido ou subdesenvolvido. Vamos começar pela Angola aqui, por exemplo, né? Independente do tamanho da população, tá, galera? Isso aqui é uma relação de proporção, principalmente. Então, o que a gente consegue observar na Angola? Né? É uma pirâmide padrão, base larga e topo estreito, bem pirâmide mesmo, né? Bem tradicional, um triângulo mesmo de fato. Quando um país tiver uma pirâmide etária, padrão pirâmide zona mesmo, ele é um país subdesenvolvido, um país pobre. Por quê? Ele tem muitos jovens e poucos adultos e menos ainda de idosos. Aí, galera, a gente volta no exemplo que eu dei de 2 semanas atrás. Imagina uma pessoa numa área rural de Angola. Essa pessoa não vai ter acesso à educação, a métodos contraceptivos, não vai ter um planejamento familiar, entre uma série de coisas, o que faz com que o número de filhos por família seja muito alto, 7, 8, 9, 10, 12. Por outro lado, muitos desses filhos às vezes não vão chegar à fase adulta, porque vão morrer de doenças, de condições negativas de trabalho, de miséria, de pobreza, de guerras, muitas vezes. Alguns países africanos, como Moçambique, que era uma outra colônia portuguesa, por exemplo, ou Angola mesmo, de fato, né? Por marcas da guerra civil, tem muita gente que ainda hoje morre, não porque o país está em guerra, mas porque sobraram uma série de minas espalhadas pelo país que ninguém sabe mais onde está. Aí, de repente, a pessoa vai lá, pisa numa mina, explodiu, morreu. Até hoje morre gente nesses países por isso, por exemplo. Então, a mortalidade nesse país é muito alta. Quer dizer que a expectativa de vida é baixa. Ou seja, vamos traduzir tudo isso. Nasce muita gente, porém morre muita gente também. É um país da primeira, da segunda fase do crescimento, da transição demográfica. Consequentemente, como que é a pirâmide etária dele? Tem muito jovem, pouco adulto e menos ainda de idosos. Ó, galera, se a gente parar pra pensar, da população feminina, quase 10% da população feminina tem até 4 anos. É muita coisa. 10% da população de um país, feminino no caso, ou mesmo masculino, se a gente juntar as duas ainda, é 10% da população de um país, ela tem aí de 0 a 4 anos. É muita coisa, é um país extremamente jovem. E um país jovem significa ser um país subdesenvolvido. Um país com as condições negativas, a ponto de nascer muita gente e morrer muita gente também. Por outro lado, nós temos o Japão, por exemplo, o país com a maior expectativa de vida do mundo, né? É um país em que nasce pouquíssimas pessoas. É um país da quarta fase da transição demográfica, de crescimento vegetativo baixo. Por quê? O custo de vida no Japão é alto, muitos jovens japoneses hoje em dia não querem ter filhos, um país essencialmente urbano, onde o custo de vida, não só o custo de vida, mas o espaço, literalmente, num país como o Japão, por exemplo, é mais limitado. Então, as famílias têm 1, 2 filhos, nenhum. É muito mais comum isso, né? Então, nasce pouca gente, proporcionalmente falando.
Porém, todo mundo praticamente que vai nascer vai chegar fácil aos 60, 70, 80, 90 anos até. Ó, você tem aí 0,3% da população feminina com mais de 95 anos no Japão. É muita coisa, gente. Para ter mais de 95 anos, por exemplo, né? Se a gente pegar a proporção de pessoas com mais de 80 no Japão, é muito mais elevada. É um país idoso. Bruno, isso só é bom? Não. Lembra que a gente viu 2 semanas atrás. Ser um país idoso também quer dizer que as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo, que vai ter gastos com previdência, com adaptação de infraestrutura para adequar aos idosos, aquela coisa toda. É que, claro, um país como o Japão ele vai se adaptar muito melhor a isso, que já é uma realidade do país, do que o Brasil, por exemplo. Só que o Japão, galera, ele já sofre com diminuição da sua população, ele já sofre com diminuição da mão de obra, e aí ele teria que trazer mão de obra de outros países, mas aí entra a xenofobia, aquilo tudo que a gente já viu bastante. De toda maneira, viu pirâmide padrão, base larga, topo estreito, país subdesenvolvido, país jovem, país pobre. Viu pirâmide, que é mais ou menos um prédiozinho, vamos dizer que ela é mais ou menos uma coluna, é país desenvolvido, país idoso. Beleza? E o Brasil nessa história toda? O Brasil, galera, ele foi evoluindo a sua pirâmide etária. Então, nós saímos de uma condição mais ou menos parecida com a de Angola. Se a gente reparar, na década de 70, o Brasil era uma base larga e topo estreito, um país jovem, subdesenvolvido. Naquela época, como a gente já conversou, né? Os nossos avós, bisavós aí tinham 7 irmãos, 7, 6, 5 filhos. Muitas vezes era muito comum, né? Porém, também aí um número razoável deles também não chegava à fase adulta ou principalmente a idosa, né? Porque o Brasil tinha condições mais negativas. Hoje em dia, 2020, né? Essa é a nossa pirâmide do Brasil atual. Como que a gente classifica isso, galera? Classificamos o Brasil como um país adulto, aquele país em desenvolvimento que a gente fala, né? O subdesenvolvido industrializado. É uma pirâmide etária mais em forma de coxinha, se a gente reparar, né? Não é nem uma colunazinha, nem uma pirâmide padrão. Ela é meio gordinha no meio, né? Meio uma forma de uma pera, assim, tal. É como nós estamos atualmente. E se a gente olhar para o futuro, seremos bem uma coluna mesmo, de fato, né? Projeções, né? Não dá para saber como que vai ser de fato, mas estima-se que será assim. Isso é positivo por um lado? É positivo por um lado. Teremos melhor expectativa de vida, as pessoas irão viver mais e tal. Assim como já evoluímos na década de 70. Evoluímos em termos de reduzir a mortalidade infantil, de aumentar o acesso ao saneamento básico, à água sanitária encanada, a hospitais. Ainda tem muito a ser feito, mas já evoluiu um pouco, né? E o que a gente consegue observar, galera? Se da década de 70 para hoje, em 50 anos, nossa população mais do que dobrou, né? Daqui a 80 anos nossa população terá diminuído. A gente vai voltar para o patamar lá de 2010, mais ou menos aí, né? O que também aí implica em mais gastos com idosos, aquela coisa toda que a gente já conversou bastante. De toda maneira, o que a gente consegue observar pelas pirâmides? O Brasil de fato melhorou a sua condição de vida aí e vem melhorando ao longo dos anos. Mas não quer dizer que o Brasil seja um país necessariamente bom, tá, galera? É que antes era pior ainda. Porque éramos mais rurais, porque antes tinham menos serviços básicos, menos serviços públicos e tudo mais. O SUS, por exemplo, ele tem muito a ser aperfeiçoado, muito. Precisa de mais médicos, de mais hospitais, de mais medicamentos, de mais recursos e tal. Mas sem o SUS, galera, a mortalidade no Brasil seria muito mais elevada, pode ter certeza disso. Eu não digo nem só no momento como atual, não. Isso sempre, tá? E aí, galera, deixei de 2 links aí, 2 sites. Um que vocês viram que eu peguei aí vários dados, que é chamado populationpyramid.net, e um do IBGE. O do IBGE, galera, você consegue ver aí um gifzinho, vamos dizer assim, das pirâmides etárias brasileiras, a do Brasil e de cada estado, para você comparar, e antigas com futuras. Você pode ver a pirâmide etária se modificando, tudo bem? E o Population Pyramid, você pode não só ver a pirâmide etária do mundo, como de qualquer país, como uma série de outros dados populacionais, que alguns são até tipo curiosidades, vamos dizer assim. Quem quiser dar uma olhadinha, fique à vontade. Eu já passei os slides para vocês, né? Esses de população eu já mandei para vocês. Não mandei? Vocês lembram? Eu acho que sim, mas eu mando de novo qualquer coisa hoje depois da aula.
E aí é só vocês clicarem no link, quem quiser, claro. Não é obrigado a nada, mas recomendo essa página aí. Pensei que essa página não valeria a pena, mas valia. Entenderam? Mas valia? Piadinha aí do dia de hoje. É uma piadinha, tá, gente? Não é doutrinação marxista, é só uma piadinha com o nome mais valia, tá? E uma coisa, né, galera? Não sei se alguém já assistiu aí Choque de Cultura, mas eu recomendo fortemente. Eu imitaria, se eu soubesse imitar alguma coisa. Mas a gente consegue ver no Choque de Cultura justamente como será difícil ser um Brasil idoso. Como de fato o idoso no Brasil já não tem muito espaço, no futuro será ainda pior. Em termos de mobilidade, em termos de serviço de lazer, de saúde, para essa população que será idosa. É um desafio atual e cada vez mais atual, né? Que deixou de ser futuro lidar com esse país cada vez mais idoso, né? Então a gente pode encarar que as coisas melhoraram um pouco em termos de bens sociais, mas a gente vai ter que lidar com esse país velho. Não sei se vocês já assistiram Choque de Cultura, mas eu recomendo fortemente no YouTube. É sensacional. E para a gente acabar a aula, galera, o último dado aí de população, finalmente, que ele traz alguns outros dados para a gente também, mas ele também ajuda a gente a analisar tudo que a gente vinha falando de quem é desenvolvido, quem não é e tal. É a chamada PEA. PEA é a população economicamente ativa de um país. Ou seja, como que o IBGE no Brasil considera, né? Todo mundo que tem um emprego ou que está em condições de trabalhar e está procurando um emprego também. Então, se a gente considerar que pela lei ninguém pode trabalhar antes dos 16 anos, dos 14 a 16 pode como menor aprendiz, que tem um regime aí de horas e tal, né? E a partir dos 16 já pode, né? Então, todo mundo a partir aí dos 16 anos, principalmente, até os aposentados no máximo, né? Os aposentados sejam idosos por invalidez, não entram na PEA. Eles são a PEI. O que é PEI? População economicamente inativa. Tudo bem? Então, a PEA é todo mundo que está trabalhando no Brasil, que pode trabalhar e que está procurando de fato um emprego. Porque às vezes a pessoa não quer trabalhar porque tem dinheiro, ou porque está estudando, por exemplo, na faculdade. Tem alguns casos aí, tudo bem? Então, vamos dizer, quem movimenta principalmente a economia com a sua força de trabalho, não só com o consumo, por exemplo, com os impostos, mas que também aí com o trabalho movimenta. E quem não movimenta? O problema, né, galera, é que se a gente tiver uma PEI, uma população economicamente inativa, principalmente crianças e idosos, né, muito alta, é um custo muito elevado para a PEA. A gente chama isso de razão de dependência. Como assim? Você tem poucos adultos proporcionalmente para trabalhar, para pagar a aposentadoria dos idosos e a escola das crianças, é um gasto muito elevado, é um peso em cima da PEA. Beleza? Quando isso se reduz, quando você tem uma razão de dependência baixa, é positivo para o país. Se a gente já analisou bastante o caso do Brasil, galera, a gente observa que o Brasil, lá na década de 60, 70, ele tinha uma razão de dependência alta, porque tinha muita criança no Brasil. Então, as pessoas tinham aí que pagar pelas escolas, as crianças e tal. Atualmente, a razão de dependência está no nível mais baixo da história. Por quê? Porque diminuiu muito o número de crianças e não somos um país tão velho assim ainda. Mas o que ela vai começar a fazer aos poucos? Aumentar novamente. Por quê? Porque seremos um país idoso. Aí a gente vai ter que trabalhar para pagar a aposentadoria, previdência social e os gastos com a população idosa. E nisso entra discussões sobre a reforma da Previdência e tudo mais. Então, traduzindo, razão de dependência baixa significa dizer menos custos. Razão de dependência alta significa dizer mais custos. Tivemos alta por causa das crianças, estamos numa baixa, o que é positivo, de certa maneira, mas voltaremos a estar numa alta por causa dos idosos. Tudo bem, gente? E só para a gente acabar a aula bem rapidinho, lembrar que a PEA ela se distribui nos três setores. Primário, que é aquele de agropecuária e extrativismo, secundário, que é o de indústria, e o terciário, que é o setor de comércio e serviços. Acho que essa parte dos setores da economia é bem tranquila para vocês. Tem algumas outras análises da PEA, mas aí semana que vem eu faço, porque a gente também não precisa correr com a matéria. Tá tudo bem.
Na real, a gente está um pouquinho atrasado, mas também não vou ficar com correria, a aula já é online, não tem motivo para atropelar nada. Belezinha, gente? Dúvidas? Essa aula também, né? Para voltar depois de 2 semanas, às vezes tem um pouquinho de quebra. Semana que vem, praticamente a gente encerra isso. Aí começa um tema que é parecido, que é de migrações. E aí vamos avançando cada vez mais. Eu espero completar aí todo o ritmo. Então, para você pegar o ritmo e tal, não precisa também forçar muita coisa. Eu mando para vocês os slides lá no grupo. Na real, eu nem mudei nada dos slides, mas acho que eu não sei se eu mandei ou não. Quem quiser ver os links e tudo mais, fica à vontade. Fechou, galerinha? Semana que vem a gente marca então o nosso encontro extra, se vocês quiserem. E é isso, tamo junto. Precisando de alguma coisa, contem comigo aí. Nessas mudanças todas, nesse ano maluco que é 2020, que terão novos capítulos ainda. Não sei o que, né? Sei lá, acho que gafanhotos aliens, sei lá. Mas é isso, precisando de alguma coisa,